pessoal, vamos lá? Retomando, encerramos o bloco anterior com a pergunta se era possível o interno realizar atividades externas. Concluímos que sim, o parágrafo 1º diz claramente para a gente, será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Para tanto, deve ser analisado o caso concreto, tanto para liberar quanto para não liberar. O parágrafo 7º, eu aproximei ele aqui para melhor entendimento. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. A qualquer tempo, certo? Então, se o juiz tinha determinado a proibição, não pode sair, mas passou um certo período, o cidadãozinho já se enquadrou, com o estudo da equipe técnica ali aprovando, o juiz, se ele tiver subsídios para isso, ele também poderá mudar de posicionamento, ou seja, rever essa medida a qualquer tempo. Qual o prazo da medida de internação? E agora? A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo, a cada 6 meses. Não existe um tempo específico para a medida de internação. A única coisa que nós sabemos é que o máximo será de 3 anos. O máximo de qualquer medida será de 3 anos. E que elas podem ser revistas de 6 em 6 meses. Existe um período máximo de internação? Putz, dei a letra, hein? Sim, pessoal. Sim, 3 anos. Mas isso a gente já vem informando desde o início. Ninguém ou nenhum interno, nenhum adolescente, nenhum cidadãozinho que praticou o ato infracional poderá sofrer as sanções legais do Estatuto por mais de 3 anos. Completou os 3 anos, deve ser posto em liberdade. Reforçando, se cometeu o ato, faltando 2 minutos lá para se tornar aí maior, para ter 18 anos, responderá pelo ECA. Se foi pego depois, foi apreendido lá, próximo dos seus 20, ele vai cumprir até os 21 anos. Aos 21 anos, indiferente de qualquer condição, ele deverá ser posto em liberdade. Se faltava 5 meses para cumprir, ele cumpriu os 5 meses. Davi, mas ele foi condenado em 3. Os outros 2 anos e meio já era. Maravilha? Vamos lá então, continuando. Atingindo o período de 3 anos, qual o procedimento a ser adotado com o interno? Qual o procedimento a ser adotado pelo interno? Acabei de dizer, atingir os 3 anos, deve ser posto em liberdade. Atingindo o limite máximo estabelecido, ou limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Notem que eu sempre trabalho com 1, 2, 3 slides aí de antecedência. Então a gente vem sempre trazendo informação e vem arrematando de modo que você massifique isso. A ideia é essa, contar uma história da norma para você, de modo que nós possamos, na hora da prova, lembrar dessa conversa que nós tivemos e marcar o X no lugar correto, que é o nosso maior objetivo. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o MP, o Ministério Público. A desinternação, ou seja, ele está lá por uma determinação judicial. O que revoga uma determinação judicial? Outra determinação judicial. Então, só é possível a desinternação através de uma medida judicial. Ouvido, nesse caso, o MP, em que pese o juiz ou magistrado não está vinculado ao que o MP disser, certo? Cabe ao magistrado decidir perante o caso concreto, cabe a ele prolatar a sentença. Quando será
Quando será possível a aplicação da medida de internação? Quando? Olha o que diz o artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Grave ameaça, seja qual for a ameaça, né? Seja qual for o tipo de violência. Então, o artigo 122 já diz para nós, só é possível a aplicação da medida de internação se o ato infracional cometido, ou seja, o fato análogo ao crime ou contravenção, ato infracional cometido, deve ter sido cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Nesse caso, a medida é de internação. Por reiteração no cometimento de infrações graves. O cidadãozinho, corriqueiramente, ele está cometendo infrações graves. Então, nesse caso, pode também o juiz determinar a medida de internação. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. O juiz, lembram, que o juiz tem as prerrogativas de aplicar as medidas, além das medidas ao adolescente, ele pode também somar, né, agregar aquelas lá medidas que são para as crianças, do artigo 101. Agora, imagine que o juiz determina isso, aplica essas medidas e o indivíduozinho aqui não cumpre. Reiteradamente, ele descumpre, não justifica. Então, nesse caso também, o juiz poderia mudar aí a decisão e prolatar uma sentença determinando a internação do menor, do adolescente. O parágrafo 1º diz que, o prazo de internação, na hipótese do inciso 3 deste artigo, não poderá ser superior a 3 meses. Ou seja, se reiteradas vezes, né, ele descumpriu aquilo que foi determinado pelo juiz e não justificou, porque é possível justificar, né, deve ser analisado o caso concreto. Se, por esse motivo, a pena ou a sanção, vou melhor dizer, fica melhor, né, a sanção a ser aplicada nesse menor por este ato praticado não pode ser superior a 3 meses. Devendo ser decretado judicialmente após o devido processo legal. Nós já estamos carecas de saber que, nesses casos, é só através de decisão judicial. E nem se fala quanto ao devido processo legal, já enfatizamos isso, que seja qual for a condição judicial, deve-se ter um processo e deve seguir a marcha processual, né, o devido processo legal, garantida a ampla defesa contraditória, seja quem for. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo uma outra medida adequada. Davi, mas que medida é essa? Volto ao caso concreto. Quem vai determinar o que é melhor vai ser o juiz. O juiz, analisando o caso concreto, analisando a robustez das provas que ele tem dos autos, né, ouvido o defensor, ouvido o Ministério Público, ele vai prolatar uma decisão, analisando todos esses fatores, e ele vai aplicar a medida que, dentro daquele caso, ele julga a mais adequada. Correto? O 123 diz que a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Imaginemos que chega ali na delegacia da Polícia Civil, você com um menor, e simplesmente tiram ele aqui e já jogam no meio dos presos que estão lá. Pode? Não, não pode. Quem responderá por isso? A autoridade policial pode responder, o próprio policial pode responder, é claro, dependendo do caso concreto. Então, para que nós possamos ter ciência, o adolescente, ele deve ser recolhido, quando for, em local distinto aos demais ali, separado de forma rigorosamente, analisando o critério
idade, compleição física e a gravidade do fato aí que ele cometeu, do ato ilícito que ele cometeu. O parágrafo único diz que durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, ou seja, ele tem que ter algo para fazer, né? O interna não vai ficar... uma criança, querendo ou não, está ainda em desenvolvimento, isso cientificamente é comprovado, né? Mais uma vez reforçando aí, salvo, né? Tem aquelas exceções que a gente olha ali no indivíduo, o cara com 17 anos, né? Mas... Na essência da norma e, biologicamente falando, ainda assim está em desenvolvimento. Mas, para nós, cumpre minudenciar o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sendo o indivíduo ali internado, ele deve praticar atividades pedagógicas. O artigo 124 diz que são direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. Se ele quiser, ele pode requerer lá que ele converse, que ele seja ouvido diretamente pelo MP. Ele pode peticionar diretamente a qualquer autoridade. Ainda, avistar-se reservadamente com o seu defensor. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitado. São as prerrogativas. E ser tratado com respeito e dignidade. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis. Receber visitas, ao menos semanalmente. Corresponder-se com seus familiares e amigos. Ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. E ainda, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, receber escolarização e profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. Aí, eu destaquei isso aqui porque o preso não pode, né? O preso não pode. Mas, como aqui, esse cidadão aqui não praticou o crime, ele praticou um ato infracional, que é um fato análogo ao crime e à contravenção, ele tem direito, se ele estiver interno, ter acesso aos meios de comunicação social. Davi, então ele poderia estar lá com o telefone? Olha, é possível entender que sim, é um meio de comunicação social. Receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje. Claro, eu destaquei, por quê? Porque pode inverter isso aqui. Colocar qualquer outra informação, mas o que eu quero que vocês saibam é que ele tem o direito de ter acesso a esses meios, certo? Os meios de comunicação e ainda religiosa ali. Manter posse de seus objetos pessoais, dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles que porventura foram depositados em poder da entidade. E ainda receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida à sociedade. Não existe incomunicabilidade. Em nenhum caso este interno será incomunicável. Não existe solitária para ele. Em nenhum caso. Não existe exceção, pessoal. Em nenhum caso será o interno incomunicável. Então, ele tem esse direito e é possível, sim, comunicar com ele a qualquer tempo e a qualquer condição. Lembre-se, em nenhum caso, não existe nenhuma restrição que possa proibir a incomunicabilidade dele. A autoridade judiciária, o juiz, eu não sei se todos sabem disso, né? Mas eu vou reforçar, certo? Autoridade judiciária, juiz. Autoridade policial, delegado de polícia. Davi, você está de brincadeira. Não, eu estou reforçando. Se todos sabem, maravilha. Mas, para aqueles que tinham dúvida, agora não terão mais. Poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsáveis, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Também, mas se você não disse que ele é incomunicável, que não há caso de incomunicabilidade, não. Nesse caso aqui, o juiz não está determinando a incomunicabilidade. Ele está restringindo alguns direitos e, para tal, o juiz vai fundamentar. Como diz o artigo, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do
adolescente. Ou seja, aproximar o pai ou a mãe, né, seja quem for, próximo dele, a ele, é um perigo para ele próprio. Prejudica ele próprio. Então, o juiz pode sim determinar temporariamente. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Ora, quando você, policial, você, agente de segurança pública, colocou o indivíduo dentro da viatura, seja qual for, naquele momento o Estado já é responsável, ele está sob custódia do Estado e você é o representante imediato do Estado naquele lugar. Por certo que o Estado responderá. E aí, trataremos da remissão. Lembra que eu falei lá atrás sobre a remissão? E coloquei aqui bem grande também para vocês anotarem que remissão é o perdão. E vamos ler agora e discutir sobre os artigos aqui. Como se dará essa remissão? Quem tem a responsabilidade de prover essa remissão? O 126 diz que antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá considerar remissão. Então, antes de iniciado o procedimento de apuração, ou judicial para apuração, se, pessoal, o ato infracional cometido, poxa vida, é simples demais, é passível de perdão, é passível de remissão, seria um prejuízo movimentar todo o aparato do judiciário, né? Promotor, defensor, juiz, por aquele fato que não representa um prejuízo tão grande na sociedade, pode o MP conceder o perdão, antes de iniciados os procedimentos. Como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Certo? Então, pode que vários adolescentes cometeram o ato, um determinado, ao iniciar a apuração, peraí, antes mesmo da gente reduzir isso aqui, né? Antes mesmo de iniciar, esse aqui não cometeu nada. Então é possível? É possível sim. O que nós precisamos saber é que antes do iniciado, compete ao Ministério Público. Os artigos 126, 7, 8, 9 e 30, mera leitura. Ele vai continuar trazendo algumas informações sobre isso aqui, sobre as responsabilidades do MP, como deve ser feito, tá? Mas é simples leitura. Mas leiam, por favor, leiam, pessoal. Leiam. Não olhem a lei pelo último artigo. Eu já vi muitos alunos, aqueles que me conhecem aí sabem que eu dou aula de direito de trânsito há quase 15 anos já. Pega o Código de Trânsito lá, 341 artigos. O cara olha lá, 341 para eu ler tudo isso, Davi. Ah, não, tá de sacanagem. Pessoal, não, tem que ler. Quem quer aprender tem que ler, reler, e assim vai memorizando, certo? Então, passe o olho lá do 126 ao 130 para você arrematar esse conteúdo. Eu trouxe apenas o 126 porque aqui, para mim, no meu entender, eu queria apenas destacar para vocês o que é remissão e quem tem essa responsabilidade de conceder esse perdão, que é o Ministério Público antes de iniciado o fato. Aqui passaremos a tratar sobre o Conselho Tutelar. Para os cargos policiais, não sei se vão perguntar especificamente sobre o Conselho Tutelar, mas é importante a gente trabalhar ele, porque a gente está entendendo, está trabalhando a norma na íntegra. Então, meu amigo, você vai, que nem diz um professor que eu tive, você vai arrebentar na prova, né? Nós vamos arrebentar lá, certo? O capítulo 1 do título 5 trata do Conselho Tutelar. O que diz? Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Ele não decide nada, ele não é juiz, ele não julga nada. Não jurisdicional. Determina algumas coisas? Sim, ele tem a responsabilidade, mas a responsabilidade dele está estrita à norma. O que a norma diz aqui? Existe, daqui em diante vai falar especificamente dele, quais são as responsabilidades do Conselho Tutelar.
Tá? Ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. O que eu acabei de falar. As responsabilidades do Conselho está definida nesta lei. Reforçando o que eu disse no primeiro encontro nosso, que eu particularmente discordo, assim, no que diz respeito ao conselheiro. Na minha opinião, creio que muita gente coaduna com isso, o cidadão que se propõe a ser conselheiro, ele deveria ter uma formação mais específica, ele deveria ter um conhecimento, de alguma forma, ter um curso específico para isso, mas nós vamos ver a seguir quais são as prerrogativas para ser aí candidato, né, candidatar a uma vaga para o Conselho Tutelar. E o que eu percebo na prática, pessoal, é uma fraca interpretação da própria lei. Não basta ler, pessoal, tem que entender. E a gente percebe na prática que acostumam fazer de uma forma. E às vezes esse costume nem sempre é o que realmente diz a regra. Mas apenas um desabafo. Vamos lá. Continuando. Então nós sabemos que é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. E todas as suas responsabilidades está previsto nesta lei. O que ele deve fazer, deixar de fazer, está previsto nesta lei. O 132 diz que, se tiver questão aqui, senhores, este seria o grande candidato, por isso que eu destaquei mais. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar. Como órgão integrante da administração pública local, aí os detalhes. Cada município, ou em cada região do Distrito Federal, tem que ter no mínimo um. Cada um desse, no mínimo, 5 membros. Composto de 5 membros. Escolhidos pela população para um mandato de 4 anos. Permitida a recondução por novos processos de escolha. Davi, quantas vezes ele pode ser reconduzido? 30 vezes, pessoal. A lei não diz nada. 50 vezes. Ô, Davi, mas daí 4 vezes 5? Nossa, não, aí o cara já fez, né? Não tem como. Mas a lei diz que é permitida a recondução por novos processos. Ele não diz que é por mais uma vez, igual é o presidente da República, né, igual é o governador, igual é o prefeito, que ele pode se reeleger apenas uma vez. O conselheiro tutelar, ele pode se recandidatar aí quantas vezes for, né, consecutivas aí de 4 em 4 anos. Então, informação importante do 132, que o Conselho Tutelar tem que ter no mínimo um em cada município. No município de São José dos Pinhais temos 2, um aqui, um no centro e um no Afonso Pena. Pelo menos 5 membros e o processo de eleição é de 4 em 4 anos. Certo, senhores? Podendo ser reconduzido aí quantas vezes for. Por que eu disse que se tiver uma pergunta nesse sentido, este seria o grande candidato? Basta uma pequena lida no que está em azul. Redação dada pela Lei 13.824 de 2019, pessoal. É recente. Então, aquilo que é recente, nós temos que ficar mais atentos, né? Ora, se é recente, é uma coisa boa de ser cobrada. Quais os requisitos para ser candidato ao cargo de conselheiro tutelar? Isso aqui é outro forte candidato. Então, os requisitos para ser conselheiro. Idoneidade moral. Idoneidade moral. O que vai pedir? Vai pedir aquelas certidões lá. Nada consta, nada consta, nada consta. Idoneidade moral. Superior a 21 anos.
Cuidando para não mudar 18 anos. E aí perguntar 1, 2, e aí pega certinho, na sequência, né? 1, 2 e 3, tá? E coloca lá 20 anos. E você vai e coloca 1, 2 e 3, todas estão certas. Aí você vai lá e se estrepa porque não prestou atenção no 21 anos. Maior de 21 anos, idoneidade moral para ser candidato ao cargo de conselheiro tutelar. Uma outra prerrogativa, deve residir no município. Deve residir no município. Idoneidade moral, 21 anos de idade e residir no município. Para ser conselheiro tutelar, deve residir no município, ser maior de 21 anos e ainda ser idôneo. Meus amigos, não tem como a gente errar, né? 3 coisinhas só, básicas, é só pensar. Pô, o cara tem que ser um cara íntegro, tem que morar no município, tem que residir aqui no município que ele pretende, né, que ele pleiteia o cargo, e deve ser maior de 21 anos. Os artigos 134, 35, 136, 37, 38 e 39, mera leitura. Vai dar continuidade a algumas especificidades do Conselho Tutelar, mas, diante da importância dos demais, eu selecionei esses 2 porque entendi que eram os artigos que traziam algo mais próximo aí de uma questão, certo? Mas, leia lá, passa lá, dá uma passada de olho, dê um pause no vídeo aí e não perca a oportunidade, certo? Quando ocorre a eleição para membros do Conselho Tutelar? Essa é boa também. É bom marcar e prestar atenção. Existe um marco, nós já sabemos que ela é de 4 em 4 anos, mas tem um marco interessante para nós. O processo de escolha dos membros do Conselho ocorrerá em data unificada em todo o território nacional. Nós já sabemos que não existe diferença. Em todo o território brasileiro, é na mesma época, no mesmo dia. A cada 4 anos, no primeiro domingo de outubro, do mês de outubro, do ano subsequente à eleição presidencial. Opa, pera lá. Que ano que foi a eleição de presidente? 2018. Então, mês de outubro de 2019, tivemos eleição para conselheiro. Quando vai ser a próxima? Quando é a próxima para presidente? 2020. Outubro 2021, teremos eleição para conselheiro aí dos conselhos tutelar por todo o Brasil. Certo? Fácil, né? Isso aí não tem como errar, não. Quando ocorre a posse dos candidatos eleitos, né, engoliu o G ali, ao cargo de conselheiro tutelar. Tá? Leia-se, lugar de cargo. Tá? Não é o interior falando o caro? Não é o caro, é cargo mesmo. Tá? Quando? Tá, Davi. Se eu pensar assim que... Vamos fazer, já que você vinculou ao presidente. O presidente, ele é empossado no primeiro dia do ano seguinte. É mais ou menos isso? Quase, senhores. Ele não é empossado no primeiro dia, mas é no primeiro mês. É o dia 10. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Então, o ano passado, 2019, tivemos eleição, em outubro. No dia 10 de janeiro de 2020, os conselheiros que tomaram posse para o mandato de 4 anos, para exercer o cargo de conselheiro pelos próximos 4 anos, até 2021, tomaram posse lá o dia 10 de janeiro. Datas, prazos, é extremamente importante. No processo de escolha dos membros, né, do Conselho Tutelar, é vedado o candidato doar, oferecer, proteger, entregar ao eleitor, ou seja, fazer boca de urna, buscar, levar, né, vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Né? A norma vem trazendo o que nós estamos cansados de saber, que é proibida a falcatrua. Mas, né, na prática, a teoria é outra. Marido e mulher podem servir no mesmo Conselho Tutelar? Sim ou não? Pode eu e minha esposa ser conselheiros ao mesmo tempo? Puxa, Davi.
Sabe o que eu não sei? É só ler o artigo é claro. São impedidos, ou seja, não pode. Marido e mulher, né, de servir no mesmo conselho. Marido e mulher, ascendentes e descendentes, pai, mãe, filho, etc. Sogro e genro, ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio. Enquanto houver o casamento lá, há o cunhadio. Tio, sobrinho, padrasto e madrasta e enteado. Ou seja, não pode. Certo, senhores? Vamos encerrar mais esse bloco e já retornamos. Até mais.